Começa agora o raio-x financeiro do Ceará. De todos os balanços financeiros que a gente analisa nessa temporada, nenhum me surpreendeu tanto quanto esse do Ceará, que a gente vai começar a detalhar agora nesse vídeo. Que a gente esperava números assustadores no Fortaleza, todo mundo já tinha noção de que viria algo nesse sentido, até porque o próprio CEO do Fortaleza, semanas antes, gravou um vídeo expondo que o clube não tinha mais dinheiro. Que o Sport vive um drama financeiro agravadíssimo na temporada passada, todo mundo também já esperava. Mas o que a gente vai ver a partir de agora, sinceramente, Cássio, me pegou de surpresa. E por mais que a gente até tenha exposto isso nas redes sociais quando o balanço do Ceará foi publicado, alguns torcedores responderam: não, quem torce já sabia, quem torce já imaginava. Eu Mais não ou menos. concordo muito com essa resposta de alguns torcedores, não, porque o buraco ele é muito maior do que parecia e você não consegue encontrar as razões para um rombo tão grande que o Ceará apresentou, e a gente vai tentar detalhar isso agora da melhor forma possível. Não tem como abrir o programa com outro número que não seja esse déficit de 85 milhões de reais, quase 86 milhões, na temporada 2025. Percebam aqui o gráfico histórico, desde 2019, do saldo final do exercício do Ceará, que era positivo, ainda que minimamente positivo, quase que empatava na temporada 20 e 21. Depois, o Ceará vinha fechando com 3 anos de déficit, mas isso aqui para o futebol profissional, para uma Série A, isso aqui não é nada. Fechar com 6 E milhões 22 e 23 negativos, foi na Série A, né? fechar com 6 milhões negativos, fechar com 7, isso aí não é nada, 7 Cássio. não, Com 0,7. 0,7, isso aí não é nada, Ó, e tá? só sobre os superávites, foram 7 seguidos, tá? Sim. De 2015 a 2021, acompanhando os principais clubes do Nordeste, Fred, nesse tema, há uns 15 anos, os de Pernambuco até mais tempo, tá? Mas assim, acho que de forma geral, uns 15 anos é, por muito, a maior sequência de superávites. A gente sempre fala déficit, parece que é uma palavra fixa, né? Mas na verdade déficit é quando é negativo. Existe o superávit também, né? Que a gente usa tão pouco aqui, né? Ou seja, terminar positivo na subtração das receitas, de forma geral, das receitas pelas despesas. E o Ceará teve essa sequência que foi a época que a gente, muito elogiada do Ceará. 7 anos tendo resultados positivos. E ainda assim, quando foi para os resultados negativos, apesar da injeção de recursos que o clube teve nesses anos, mas depois de 7 anos desse jeito, com um passivo muito controlado como era, esses números eram quase irrelevantes dentro da escala do futebol. Inclusive, até o último, tá? Esse da Série B de 5 milhões e 700 mil, que já tinha sido assim, dado um salto, mas querendo ou não, foi o do rebaixamento. Na segunda divisão, você subiu e terminou com um saldo negativo de 5. Mas aí veio essa criança aqui. Exatamente, E como Cássio. você falou de Fortaleza e Sport, houve uma preparação para chegar aqui. Esse número aqui, ele é muito autoexplicativo. As variações estão ali e de repente vem. Foge demais do padrão do Ceará. Foge do padrão das outras equipes. Tá? O Sport fechou com 112 milhões negativos. É um saldo pior do que o do Ceará, obviamente. Mas o Sport já fechava com números negativos mais significativos. O Sport teve um ano que teve 70 milhões negativos. 2021. O Ceará, esse aqui é um quadro absolutamente novo, Cássio. E daqui a pouco a gente vai trazer detalhamentos. E a sensação é de dinheiro queimado, sem que a gente tenha nenhuma compensação esportiva relevante. Porque o Fortaleza, que hoje vive uma crise financeira, e nós já temos esse vídeo disponível, Fortaleza teve retorno esportivo. O Ceará chega a passar 5 anos na primeira divisão. Nesse período de 15 a 21, ganha 2 títulos da Copa do Nordeste e o terceiro, que é 15 e 20, e ainda ganha esse em 23, conquista.
Mas a escala do Ceará, nesse caso, o torcedor do Ceará, me desculpe assim, mas veja, dentro de clubes com um potencial, vou usar a palavra potencial, tão próximo, o Fortaleza acabou fazendo muito mais nesse período. Os 5 anos do Ceará é um bom período de primeira divisão. Mas o rival passou 7, o rival pegou o G4. O Ceará, nesses anos, apesar dos superávites, apesar do investimento gigantesco, não conseguiu ter um G10 de primeira divisão, por exemplo. E agora a gente vai começar a explicar como o Ceará chegou nesse número de 85 milhões de déficit numa única temporada. Tá? E aqui a gente começa com os gastos com salários e encargos. A gente destaca aqui primeiro só o futebol, Cássio. 137 milhões e 200 mil reais com salários do futebol. Eu dividi esse número por 13, já incluindo aí o 13º salário. 10 milhões e meio de gastos com salários no futebol. Eu vou ainda ser mais preciso. A coisa 13,3. Porque tem as férias. Tem as férias. Dá 10,3 milhões. 10,3 milhões. Eu vou fazer o Quem Sabe Faz ao vivo aqui, tá? Não é mais, não, o 13,3? É, por conta das férias. 10,3 e aí milhões é só de reais. salário. Só de salário. Porque o que sugere uma folha de 10 milhões e 300 mil porque se você mensais. for nas despesas do futebol, e é o que está justamente ali embaixo, vai para 152 milhões de reais. A gente gravou esse programa, eu vou citar, porque a gente fez esse programa na sequência do programa do Sport. O Sport aqui gastou 132. Teve mais dinheiro, mas o Sport gastou menos com o futebol do que o Ceará. Então, esse volume do Ceará, ele pode ter sido, em parte, controlado, mas já foi um salto considerável, tá? Inclusive, é quase o dobro de 2024. 2024 tinha sido, comparando com aquele número de 152 milhões, em 2024, no ano de Série B, foi de 80 milhões. E aí, curiosamente, Sport e Ceará eles foram no mesmo nível, cerca de 80 milhões, só que o Ceará gastou mais. O Sport parou aqui, o Ceará chegou até aqui, porque Fred trouxe, porque esse 137, ele chama atenção porque é só salário. Sim, tá? só salário. Mas existem outros custos, enfim, a despesa do futebol de como um todo é esse segundo número. E aí, Cássio, um aumento de 88% em relação a 2024. Ok, saiu da Série B para a Série A. Mas Fred, eu não consigo olhar para o elenco do Ceará de 2025. E a gente nem poderia dizer diferente, porque a gente comentou isso o ano passado inteiro. Que o Ceará não cometeu as loucuras que o Sport cometeu, por exemplo, e nem tinha um nível que o Fortaleza já trazia. Pedro Raul vindo de um empréstimo, por exemplo. Exatamente. Assim, o Ceará se orgulhou disso, Cássio. Sobretudo porque deu certo em 99% do campeonato. Isso era um motivo de orgulho, era um time simples, Léo Condé. Era um time que a gente só enxergava ali um custo baixo. E aí você tem, Cássio, só de salário, sem os encargos, uma folha de 10 milhões e 300 mil reais. Que era maior do que a do Sport, que era 8 milhões de reais. E ali, já criticado pelas aquisições fora da realidade do clube, coisa que o próprio balanço do clube diz. E que o Ceará não teve essas aquisições. Não teve. Tá? Então a gente tem aqui, guarda esse primeiro número, porque esses percentuais eles vão aumentando aqui na tela, tá? 88% de gastos com o futebol. Aqui, Cássio, eu também não faço a menor ideia como o Ceará teve 82 milhões e 200 mil reais de despesas administrativas. Aqui parece que eles colocam compras de jogadores, dívidas que já tinha, né? Porque Léo, a gente chegou a conversar rapidamente com o Léo. Léo disse que Barleta tá entrando aqui nesse balanço. Mas, né? de toda forma, Barleta já tinha saído, inclusive. Exatamente. Já estava há 2 anos no Sport. Mas aí vale pontuar de que essa despesas gerais administrativas, e com esse dado, esse número de 82, Fred, ele foi superior à despesa de futebol de 2024. O Ceará, é por isso que eu quis trazer o dado. Em 24, a despesa do futebol profissional foi 80,4. Com administrativo e despesas gerais, 82 em 25. É impressionante, tá? Então, 119... esse número tinha sido 37 milhões. 119% de aumento, tá? Eu diria que a imagem não é meramente ilustrativa. Só é porque é dólar. Caso. Mas que é muito dólar aqui também. Tem muito dólar euro, aqui né? também. Lembra acho que aquela de Robson de Castro, como é aquela frase? Tá comprando em euro agora. Acho que era euro. Mas, enfim,
difícil mergulhar a ponto de entender como o Ceará gastou tanto. E a gente tem visto muito questionamento por parte da torcida nesse sentido. O Ceará publicou até depois, Cássio, não foi um texto de esclarecimento, tentando mostrar a razão Tô com dos ele aqui, números. mas eu não vou entrar nele agora, porque ele tem um ponto principal da minha discordância dele, que é o que a gente vai abordar já já. Então, assim, eu seguraria só um pouquinho, Fred, Certo. porque esses números, a crítica foi tão grande. Exatamente, foi o único clube até aqui que lançou um Não, documento. porque, veja, documento não, Sim, texto corrido, não, claro. porque geralmente quando se lança o Eu chamei de demonstrativo. documento porque, Claro. sendo clube oficial, eu Não, trato como para documento. não confundir, mas o que eu quis dizer é o seguinte: quando o clube lança, a gente falou isso até no vídeo Fortaleza, tem o demonstrativo contábil, Sim. que é auditado por uma empresa independente, justamente porque senão o clube faz criativo, que o Atos fala, né? Contabilidade criativa. Detalhe, alguns até fazem mesmo com. Mas de Sim. toda forma tem uma auditoria, nem que seja para dizer, ó, não tivemos acesso e a gente acha esse número, a auditoria vai lá e aí o clube não pode apagar, não pode passar borracha, não, fica aquilo. Só que, paralelamente a esse demonstrativo contábil que é divulgado, esse é o que a lei exige que você precisa publicar, os clubes costumam fazer relatórios. E aí, aí sim, com a contabilidade criativa de dizer que foi ou florear Uma realidade. uma realidade, ou só avisar um fumo. E o Ceará, ele não fez isso. Tem o documento. Só que com a quantidade de críticas, ele colocou uma nota no site, não chega a ser um relatório, mas é uma nota com 7 pontos, trazendo isso. Mas eu foco ele Vamos daqui a guardar pouco. para daqui a Isso. pouquinho, tá? Porque tem um caso que vai gritar e vai dizer, por que não tá lá? A gente vai agora para o que mais me chamou a atenção, tá? E onde o buraco é mais embaixo e onde não tem explicação nenhuma do Ceará que consiga amenizar, diminuir o dano, é realmente assustador Isso ver aí. que o Ceará chegou a 84 milhões e 700 mil reais de empréstimos bancários. Um aumento de 292% em relação ao ano anterior. Quando a gente fez esse programa em 2024, a gente focou no Fortaleza, Cássio, como exemplo principal do perigo, do dano, do caminhar para o precipício que era você colocar seu orçamento, colocar seu planejamento nas mãos de bancos, instituições financeiras que cobram juros pesadíssimos, como esses 3,6% que o Ceará chegou a pagar. Tá? É que ele coloca de 1,5 a Até 3,6. Mas aí 3,6. você foca, pagou 3,6. Chegou a pagar 3,6% por mês. Tá? O Fortaleza fechou 2025 com 60 milhões de empréstimo, Cássio. O Ceará foi para 84,7. Tem algumas formas de observar isso aí. O Fortaleza, a gente tinha alertado no balanço de 24, que alguns torcedores de Fortaleza, eu sempre digo, alguns reclamaram, mas uma parte uma parte, confesso que não era tão grande na época, mas que ficou assim, opa, isso aqui é estranho. Esse ano todo mundo Porque absorveu ali, detalhe, melhor. é um balanço depois do ano do clube ser G4. Sim. Não é a coisa mais fácil do mundo criticar, dizer, ó, isso aqui ó, foi quarto lugar, campeão do Nordeste, tudinho, mas o balanço tem isso aqui. Enfim, foi apontado. E já foi apontado naquela ocasião com 40 milhões. É um número enorme. Era o que mais devia de empréstimos naquela ocasião. Sim. E a gente ficou atento o tempo todo, quando chegasse os balanços, ó, como é que o Fortaleza virá. O balanço do Fortaleza saiu antes do Ceará. E veio o aumento que se esperava. De 44, foi para 60,2. Pagando 14 milhões de juros, pagando muito, muito. Aí vem o do Ceará com esse número. O Ceará devia 21,6. O Fortaleza já tinha 40 e o Ceará tinha metade. A Fortaleza botou mais uns cerca de 20 e o Ceará quase quadruplicou. A questão é a seguinte: o que o Ceará cresceu de dívida acumulada, isso não é pagamento de juros, é a dívida que você deve acumular, fora os juros. O que o Ceará cresceu de dívidas com financiamentos e empréstimos, ou empréstimos e financiamentos, que eu acho que a ordem é importante aí, é superior ao que o Fortaleza deve de tudo nesse segmento, sendo que o Fortaleza era a maior preocupação em relação a isso. De 24 para 25, o Ceará aumentou em 63 milhões de reais a dívida com empréstimos. Repito, o Fortaleza juntando todos os empréstimos que ele tem, e é uma enormidade, ele deve 60. O Ceará, em um ano, conseguiu superar a cavalice que já era o Fortaleza. E aí,
O Fortaleza foi de 46,4 para 60,1. O Ceará só em um ano botou 63,1. Quando chega a 84,7, 30,2, o vencimento é até dezembro desse ano. O orçamento do Ceará é um orçamento considerável, um orçamento, se eu não me engano, de 160 milhões. É o segundo maior da Série B. Detalhe, se ele conseguir realizar esse orçamento, é para subir com o pé nas costas, porque é muito mais dinheiro do que a maioria de concorrentes. Só não tem mais, em relação ao orçamento, só do que o Fortaleza, que de receita operacional orçou 182. Juntando com os empréstimos que o Fortaleza botou no orçamento dele, Sim. que vai puxar 40 milhões de empréstimos, vai dar 220 milhões, 200 e cacetado. Então, Fred, o Ceará vai ter que pagar esses 30 ou, no mínimo, pagar os juros. Só que aí a gente vai para a seguinte questão. A gente ficou muito claro, depois de fazer os balanços do Fortaleza e do Sport, que tem esse grande problema de que os clubes estão pagando mais de 10 milhões de reais de juros. O Ceará não detalhou isso, eu não consegui achar não, tá? Sim, eu lembro que você falou isso. Assim, ó, tipo, o Fortaleza acho que foi 18, o Sport foi 18, o Fortaleza foi quanto, meu Deus? Foi nessa faixa também, eu não achei esse dado do Ceará. Mas a questão é a seguinte, pagou juros, e mesmo pagando juros, ele aumentou em 60 milhões. Então, significa que ele pediu muitos empréstimos, uma parte ele pagou, outra parte pagou juros e outra parte ele jogou para frente. Que gerou esses 84,7. E desses 84, 54 vão ficar para depois. Que são justamente o dos terceiros. Eu não sei se terceiro é um ex-presidente do Ceará, um conselheiro do Ceará, alguém que ama o Ceará, uma parte relacionada ao Ceará, não está destrinchado dessa forma, mas a maior parte desses empréstimos, eles foram justamente esse que o Fred está falando aqui, essa taxa de juros ao mês, com 54,5%. Então, tipo, o balanço do Ceará você não consegue identificar, porque nos outros dois, o de Fortaleza Sport, você consegue. Fred, como era? Fred Figueiredo Trust. É porque, na verdade, era Oliveira Trust, né? Que era um era Outfield, alguma coisa. A gente brincou que ia ser o Figueiredo Trust. Sim. No Ceará tem esse nome lá, por exemplo, QI Sociedade de Créditos. Essa é a maior dos nomes divulgados, é a maior credora, 12,6 milhões. Só que tem 54,5 que está com terceiros. Terceiro é só a forma de falar que são... Sim. Quem são os terceiros? Assim, esse 3% ao mês é a fundo perdido, é sem pressa, meu irmão. É da casa, é um cara da casa, não é da casa e tal. Porque sendo uma pessoa muito próxima que... como é o dono do Cruzeiro, vai botando dinheiro, ou como é o Grupo City do Bahia que botou 900 milhões, mudou até a contabilidade do Bahia, porque ano passado era passivo, e para não ficar passivo eles tiraram e botaram, joga para o futuro e resolve. Isso. Pode ser que seja. Mas, meu irmão, e se não for? Se não for, a realidade é essa. Se não for, a realidade é um clube que tinha um passivo irrisório para o tamanho que o Ceará tem. Já posso trazer para a tela, cara. Para o tamanho que o Ceará gera de recursos. Veja, a gente está em 2025, em 17, pô, 10 milhões de reais. Isso aí, Eric Puga foi vendido por 18. É um negócio assim tão absurdo que se o cara quiser, o cara não tem nem como pagar o passivo todo, porque uma parte desse passivo era de contrato. Sim. Só se ele quisesse... Porque o passivo é a soma de dívida com obrigações contratuais. Vamos supor que ele tivesse um jogador, 3 anos, ele vai pagar quando chegar o vencimento. Para zerar, ele tem que pagar adiantado dívidas futuras. Fica aí, ó, meu irmão, teus salários dos próximos 4 anos, vou quitar agora. Porque até para zerar daria trabalho. Você não zera passivo, é quase impossível. O Flamengo vai chegar... Só que o Flamengo, por exemplo, ele vai chegar em algum momento que vai ser só obrigação contratual. Sim. Em algum momento, o Flamengo não tem mais dívida, mas vai ter um passivo lá, sei lá, 200 milhões, mas só de contrato de jogador. Era isso aí. Detalhe, o Ceará sobe nesse... ele sobe nesse ano, ele sobe como terceiro lugar na Série B. Como é que pode um clube que... Tá em vamos contar de 25. 8 anos. Há 8 anos, já tinha o tamanho que ele tem. Sim. Era um clube... Tanto que conseguiu acesso nesse ano, já era um clube de massa, um clube expressivo. Devia 10 milhões, e a gente falava bastante na época o quanto isso era a grande sacada do futebol, além do Castelão. Era isso aqui, não tem folha paralela. Porque se o clube desse tamanho deve 10 milhões, ele não tem um oficial de justiça batendo na porta, ele não tem uma folha, mesmo, tem essa dívida trabalhista, todo mês tem que depositar 500 mil numa vara da justiça. Não havia nada disso. Como é que esse clube, 8 anos depois, isso aqui é o passivo total, mas desse passivo total, como é que ele está devendo disso aí, 84 milhões para banco, meu irmão, para Factory, para mútuo, para terceiros. Assim, onde a taxa de juros cresce. Para mim,
E agora... Tinha uma bomba relógio lá dentro e estava escondida. Pronto, e agora, eu vou citar rapidamente, porque para mim é o momento que entra a nota que o Ceará colocou no dia seguinte. A nota tem 7 pontos. Eu não vou ler a nota toda, mas eu vou ler pelo menos o título de cada um. Ponto 1, baixa contábil versus dinheiro em caixa. Ponto 2, valorização das joias, porque ele vai justificando que o cenário não é tão ruim, tá? Terceiro, rendimentos garantidos em 2036. Segundo o Ceará, tem 36 milhões para entrar. Todo clube tem, Sim. mas tem quanto para sair também, mas beleza. Quarto... Só de dívidas que vencem Aqui, ó, 125 milhões. Claro que pode renegociar e tal, mas tá isso aqui. Do mesmo jeito, tem 36 para entrar, tem 125 para sair. A diferença é que os 36 eles entram de forma integral. Claro. Não precisa renegociar. Aqui você pode até negociar, mas tem isso aqui para pagar. Só continuando da nota. 4. Redução de dívidas tributárias. 5. Custos do futebol e competitividade. O Ceará disse que não pagou muito, não. 6. Talvez não tenha, talvez até seja verdade. Mas 10 milhões e 300 mil é... por mês. Sexto, contexto do futebol. Já começa agora. Contexto do futebol brasileiro. Dizendo que 2025 foi desafiador e tal. 7, que é a conclusão. O clube estava se preparando para o fair play financeiro. Essa acho que vale ler. O endividamento do Ceará é majoritariamente tributário. Não parece ser, tá? Mas beleza. E está devidamente parcelado e equacionado a longo prazo. Essa organização coloca o Vozão em uma posição de conforto e segurança, isso está em negrito essa parte, para a implementação do fair play financeiro e das normas da Agência Reguladora do Futebol, coisa que uma entidade que a CBF criou a partir de 2006. Talvez seja verdade. Mas aí eu senti falta do seguinte ponto. Como é que um clube está devendo 84 milhões de reais de empréstimo, faz uma nota para explicar, faz 7 pontos para explicar E não tem uma linha falando disso? E no momento que ele fala que as maiores dívidas estão equacionadas a longo prazo, assim, veja, não é verdade. No momento que 217 é tudo. 125 me parece mais da metade. Não sei se eu estou errado na conta aqui, parece mais da metade. Bate na porta até dezembro mais de 26. Mais da metade e até dezembro de 26. Então, assim, porque majoritariamente tributário e está devidamente parcelado e equacionado a longo prazo. O próprio balanço do clube, e aí eu tenho até uma limitação de interpretação desses dados, tá? Mas até onde você olha ali... E que nunca foi contestado por nenhum clube, não é a primeira vez que a gente faz esse balanço em vídeo e muito menos que Cássio faz no blog. Não, mas meu ponto é que, independentemente dessa interpretação, do meu conhecimento ou não dessa área, do seu conhecimento ou não dessa área, esses dois números, eles são, assim, muito didados. Ó, o passivo é esse, a parte de curto prazo é essa. A parte de curto prazo excede e muito a metade, então não dá para ser majoritariamente. Enfim, eu acho que a nota do Ceará... E detalhe, se você for na publicação da nota do Ceará, é pau assim, a relação do torcedor, não... Porque a assinatura, inclusive, não é nem de João Paulo Silva, é da diretoria executiva do Ceará. Seguimos trabalhando para que o equilíbrio financeiro seja o alicerce de nossas conquistas esportivas. Cássio, 85 milhões de déficit. E aquele rombo de cartão de crédito... Cartão de crédito é ótimo. Quase... Mas se fosse uma pessoa... Se fosse uma pessoa, era isso. Porque quando a gente faz esses vídeos, esse está sendo com a Bahia, Vitória, Fortaleza, Sport... Sexto. Quinto. Ainda tem... Veja, de vez em quando a gente é repetitivo porque a gente está considerando que o cara está vendo esse vídeo pela primeira vez. Sim. Por isso que eu falo, eu já dei 200 vezes esse exemplo. O jogador dos contratos, o passivo é isso, tá? Porque a gente está vendo a primeira vez. Porque esse vídeo é para tentar explicar para uma pessoa... E é por isso que eu acabei falando de cartão de crédito, que é quando as pessoas acabam afundando. Exatamente, meu irmão. Então, você não consegue ir no Fale com a Moça do 20 vezes, assim, como a turma está fazendo. Mas bota sua conta no cartão de crédito. Se você não... Você vai pagar só a fatura mínima? Aí o juros que é o que parece que os clubes têm feito. A juros vai entrando. Ou então tu vai se endividar nessa parte. Então, esses vídeos, eles têm... o primeiro ponto, obviamente, mostrar a realidade do clube, mas tentar mostrar a realidade do clube de uma forma que seja mais... palatável, assim. Então, esse exemplo, embora tenha sido involuntário de Fred, mas acho que ele se aplica. É, isso mesmo. O Ceará pegou um cartão, alguém chegou e disse, meu irmão, cartão ilimitado, Ceará. Não, teu cartão tem X, eu quero ilimitado. Não, pô, mas a sua capacidade financeira nesse momento não é pra isso, não. Mas eu quero ilimitado. Aí sabe-se lá por quê, o cara? Beleza, toma. E o Ceará foi... E foi gastando. E aí seja para pagar contas de 25 ou de anos anteriores, mas no fim das contas a impressão que dá é que não pagou tudo. Fica muito claro, Cássio, com os empréstimos. Cássio foi muito feliz em passar pelos 7 pontos da nota oficial, que ignora, eu vou até voltar para a tela anterior, porque ela é muito relevante, que ignora isso daqui. O clube deve
84 milhões e 700 mil reais de empréstimos, pô. Como é que deve, a juros de 3,6, uma parte desses empréstimos aumentou 292% em relação a 2024. 21 milhões já era chato. Já era chato. Veja, dever 20 milhões a banco já é chato. A Sim. seu ver. No vídeo do Sport, pra quem assistiu, a gente achou um absurdo, um crime ao Sport, o Sport dever 17 Subir milhões. de 7 para Pra 17. 17. Subir de 7 para 17. Porque no Recife, essa prática não era comum. Mas parece que tá sendo No futebol cearense, Fortaleza e agora Ceará muito, estão afundados até o pescoço. Mas mesmo com E parece que o Sport... Opa! existe Que esse legal canto. aquilo ali, eu vou dever ali também. Mas perceba que, ainda que seja uma prática recente, mas em 2024 era 46 milhões no Fortaleza e 21 milhões no Ceará. Sim. Assim, em um ano, a turma realmente disse, ó, dá pra... E o Ceará gostou demais da forma de se capitalizar para isso. Veja, e a gente vai... em algum desses programas a gente até brincou daquela. Qual o momento que a porta fecha? É. Porque assim, você pega empréstimo aqui para pagar o daqui. Aí pega esse para pagar esse. Aí você vai abrindo uma porta e, obviamente, esses clubes, e o Fortaleza ficou muito claro nisso, Isso. como até tu falava da lógica anterior da direção, que tem esse nome na praça Sim. para fazer isso. Porque Influência, poder político. e também capacidade de gerar 200 milhões no ano. Isso. Assim, O Fortaleza 444 isso. ano passado. E o Ceará 250. Então as portas vão se abrindo. Só que você vai dando uma volta daqui a pouco e no momento que o cara falar, não. Aí você não paga esse, que não vai pagar esse, que meu irmão, aí vira uma rebordosa nesse fim das. Então o Ceará, a impressão que passa é só impressão, tá? Porque esses números não, isso, né? É que o Ceará tá abrindo todas as portas possíveis, tá aproveitando. Eu só levanto o ponto que não tem porta infinita não, pô. Assim, não é aquela imagem que o cara vai abrindo a porta infinita, não. Uma hora, ou dá a volta e você volta para abrir a porta, ou em uma hora a porta não abre. Um número desse tamanho me indica que isso parece mais próximo de acontecer do que continuar desse jeito. Veja só, eu vou repetir a minha frase de abertura do vídeo. Eu esperava, e nós esperávamos muito, Cássio. Por isso que eu achei esse pior balanço de todos. Era isso que eu ia dizer. Nós esperávamos muito o balanço Fortaleza, que a gente sabia que parte significativa do buraco que o Fortaleza cavou ia aparecer. O que eu acho que a diferença em relação ao do Ceará, ao do Sport, na questão Fortaleza, é que eu acho que nem tudo veio. Eu acho que só em 2027 a gente vai ter mais um outro nível de acesso para entender. Porque a forma que os jogadores foram saindo, né? No início. A gente ainda. O Fortaleza deixou herança muito negativa para essa temporada. Que o senhor disse o que disse em abril. E nenhuma margem de ir ajustando, inclusive porque o que parece que o Fortaleza trabalhava 110% com a possibilidade de permanência. Né? Não contava. E tinha chance também, até a última rodada. E era favorito para isso. No caso do Ceará, aí vamos lá, o Fortaleza, a gente já esperava que vinha algo nesse sentido. O Sport, pelo amor de Deus, o presidente foi. O que é renúncia, na verdade, ele foi derrubado. Em agosto, o Sport já não pagava mais salário. Até onde se sabe, não pagava mais salário para o time. Atraso de parcela de compra de jogador. A gestão atual já entrou prometendo auditoria para além do que foi apresentado. Então o Sport a gente já sabia que vinha algo destrutivo para o clube que a gente tinha chamado de janeiro de The Last Dance do CNPJ. Mas aí vale até... Esperava. Mas o número acho que foi maior do que eu imaginava. Os 112, né? Mas eu esperava... Foi maior do que eu imaginava. Eu não achei que bater 112 deve ser muito. Foi uma tapa na cara. Mas você esperava. Mas esperava que vinha uma bola. E aí, porque o Sport entrou esse ano, Cássio, com um discurso de terra arrasada. O presidente que assumiu chegou e disse: não tem dinheiro para nada, tinha 3 milhões em caixa, não tem nada. A montagem do clube, do elenco, já foi tudo. O Fortaleza e o Sport expuseram que estavam numa situação muito difícil. O Sport todo mundo já sabia, o Fortaleza todo mundo já desconfiava. O Ceará, é claro que é um clube que vem com dificuldades financeiras, dos últimos 5 anos, dos últimos 4 anos, 3 na Série B. Isso acaba qualquer um. Depois de 7 anos com déficit, passou a ser 4 anos com... Não, desculpa. Depois de 7 anos com superávit... Passou a ter déficit seguidos. Déficit. Ok, mas isso aqui isso aqui é outra coisa. Isso aqui é outra coisa. Então, eu estou na linha de Cássio. Era por isso que eu repeti. Para mim, o pior balanço é o do Ceará. Aí teve um cara que comentou, quando eu escrevi isso, o cara comentou. Porque desceu o Ceará pro degrau
E aí, vou falar aqui de forma... Tomara que as pessoas interpretem pelo menos o que está sendo dito. Porque quando eu falei algo desse tipo, Fred, no meu perfil no Twitter, aí um comentário foi o seguinte: 85 é o déficit do Ceará. 85 é pior do que 112? Tipo, eu não tô, com todo respeito, eu não tô falando para uma pessoa que tem um nível de interpretação desse tamanho. Assim, veja, não é essa a lógica. O de 112, eu não achava que ia ser 112, mas achava que vinha uns 80, uns 90, que vinha... Sim. O que veio 80... Porque, não confunda não, tá? Esse 84 isso aqui, esse número que eu tô falando é o déficit. Esse aqui tá falando de empréstimo. Que esse é mais grave do que muita coisa, tá? Isso. É mais grave do que... Não, mas sabe por que eu tô falando de 85? Para o cara pensar que eu tô lendo errado o número. Aí, Fred... Sabe por quê? Eu vou tentar. Cássio, esse aqui é 84,7. Sim. Agora, em maio, a 3% por mês. Se fosse tudo. Se for tudo a 3%, mas É porque é 1,5%... Vamos dizer a 2% para fazer Ok. a média. Isso aqui, a 2% por mês, isso aqui já... Faz depois da conta. Isso aqui já tá perto de 100 milhões. Não, 10% é 8 milhões, 1% é 840 mil, 1 milhão e 600 mil reais Por mês. por mês. Já tá em 90 milhões quase. Aí multiplica por 12. Tô dizendo, hoje, em abril, maio, isso aqui já passou de 90. Dá o número dos outros, 18, 19 milhões de reais de juros. Isso. Então, o Ceará tá sendo consumido todo dia. A gente tá gravando esse vídeo, você tá dormindo e acordando, e o Ceará tá sendo consumido por isso aqui, Cássio. Tá? E outro ponto é esse. Quem olhava para aquele elenco do Ceará e enxergava 10 milhões de reais ali? 10 milhões de reais ali. Porque mas a gente juntando tem... comissão técnica, juntando tudo também. Léo Fontinelli, ele veio aqui e falou, Fortaleza diz que tem folha de 6, de 8, a folha é 14. Era 14. Léo acertou. Mas Léo não veio, não tinha informação do que a do Ceará era 10, pô. E aí alguém vai dizer, mas não era não. Veja, o balanço está dizendo que é. A gente não pode ir contra o documento oficial. Ah, eu tenho informação de bastidores, não era não. Então, aí a situação é mais grave ainda. Que aí não está no papel. Aí onde é que está esse dinheiro? Porque se pagou só isso. Negócio aí o cara tá dizendo que era futebol, quem tá vendo para outro lugar. E aqui, já que esse é o 5º vídeo que a gente faz sobre o tema, vou afirmar, acho que aí imagino que todo mundo saiba, que já acompanhou a gente aqui, tudo que foi falado são de números divulgados pelos clubes. Exatamente. Toda vez que se fala alguma coisa, nenhum número desse, detalhe, e todos esses documentos estão à disposição. Você não precisa criar uma senha, um login, não precisa nada. Todos eles os clubes divulgaram, dentro do prazo, tudo certinho, e esses números estão lá. A gente só está tentando mastigar esses números para apresentar. Mastigar? No sentido de... Porque tem esse, mas tem outro. Isso. Aí, tipo, não, meu irmão, é você que separa. A gente faz duas coisas aqui. O que é esse mastigar? É uma curadoria. A gente faz uma curadoria para encaixar a ordem dos fatores. O que é mais importante? Perceba que o vídeo do Bahia não começa... Cada um começa de um jeito. Cada um tem a sua história. Tá? A história do Ceará é um déficit desproporcional ao passado recente do clube e um gasto com futebol e um gasto com... ia dizer de novo cartão de crédito, com empréstimos bancários. Financeiro. Quando fala bancário, é obviamente mal de falar, mas financeiros. Sim. E só para terminar aquele raciocínio, eu disse, do exemplo que eu estava dando, o menos 85 com 112, eu não imaginava que ia dar 112 milhões negativos no esporte, mas que ia ser muito grande. A questão não é quem é maior, foi pior. Se você for dessa análise mais fria possível, o pior foi o do Bahia, pô. O Bahia deu 154 milhões de déficit. Quase 1 bilhão. Era né? Diminuiu ano passado, era quase 1 bilhão. Mas nem tudo. É só quem teve o maior saldo negativo do Nordeste foi o Bahia. Mas a lógica não é essa. A lógica é, dentro esse negativo do Bahia, você vai pro Bahia. Tem esse saldo negativo e tem, meu irmão, 1 bilhão entrando aqui. O ativo do Bahia subiu para 1 bilhão de reais. Sendo 770 milhões só do elenco, que é o intangível, né, os direitos econômicos. Então, dentro dessa lógica, agora terminando a comparativa Ceará e Sport, a questão é que o do Ceará, que ano passado tinha sido menos 5 milhões, eu achava que ia ser menos 6 milhões, menos 7 milhões. Eu acho, sei lá, menos 20. Menos 20. Menos 85, pô. Convidar o torcedor do Ceará... Assim, aí detalhe, para ser bem justo, isso foi um cara. É só que me surpreendeu o quão limítrofe foi na interpretação. Porque o cara já vem naquela de confrontar o time do cara. Pronto, exatamente. Mas aí é óbvio que os outros, que não é difícil de entender, que fala, ó, um tá quebrado, isso é mais um... O outro, o controlado, o que não investiu,
o que tem déficits curtos, o que passava quase uma década, 7 anos, próximo, mais perto de uma década de salto positivo. Como é que esse clube não a volta... E a gente ainda vai usar a frase que foi usada contra o Fortaleza, que foi usada no Fortaleza e foi usada no Sport. E no ano de receita recorde, porque de vez em quando a gente esquece, a gente tá falando assim, aí eu peço até desculpas, porque de vez em quando a gente tá falando, parece que não entrou dinheiro. Porque esse negativo todo parece, meu irmão, é porque o custo é mais caro da primeira divisão. É claro que é. Mas nunca entrou tanto dinheiro. Vamos mostrar, Cássio, quanto entrou de dinheiro no Ceará, tá? 254 milhões e 900 mil reais de receita total do Ceará. Foi o quinto clube da região a ultrapassar de forma oficial a barreira dos 200 milhões. Os outros 4 já tinham ultrapassado. Embora tenha sido dos 5 nordestinos na primeira divisão, essa foi a menor receita. Sim. O que é curioso. Veja, é bastante dinheiro, mas foi a menor receita. Só para... Agora sim, de forma bem fria. De forma bem fria. Vitória 259. O Vitória ultrapassou 200 milhões esse ano também, junto com o Ceará. O Vitória chegou a 259, mas teve 5 milhões a mais. Isso. Bahia, Sport e Fortaleza já tinham ultrapassado os 200 milhões em temporadas anteriores. O Ceará chega a 254 milhões de reais numa sequência de boas receitas. Se você compara, por exemplo, com o Sport aqui estava gerando abaixo de 100 milhões. Mas o Ceará é a primeira divisão. O Sport Sim, então. O Ceará, mas sempre, mesmo quando caiu, o Ceará manteve 100 milhões no caso, 23 e 24, né? Sim, ele estava na segunda divisão. São 2 receitas excepcionais, mas, ou seja, ele passa na segunda divisão no ano que a Liga despeja o dinheiro. É verdade. E tem a onda das bets também. Obviamente, aqui o Ceará pegou como Fortaleza, Sport e Ceará, os 3 são da agora FFU, Futebol Forte União. Eles venderam 15% dos direitos deles de transmissão por 50 anos ao investidor da Liga. Então, para o Ceará, acho que dá uns 85, 90 milhões. Seria mais, porque no começo era 20%. Só que aí no último ano houve, porque esse negócio não deu muito certo, e para que os clubes continuassem competitivos, foi feito um acordo para que eles recomprassem. Sim. Mas recomprassem significa não receber a última parcela. Cássio, 20 e 21, por exemplo, o Sport era Série A também. Sim. E o Sport não ultrapassou de 100 milhões muito mais. Em 20 e 21. O Ceará, até 22, o Ceará tinha receitas maiores que a do Sport. E sobretudo, a partir do sócio... Isso. Sócio e renda, né? De 23 para frente, o Ceará passou a ter receitas abaixo do Sport, tanto 23 como 24 como 25. E aí os dois sempre na mesma divisão. Mas para 26, o orçamento do Ceará é bem maior do que o do Sport. Mas aqui também é importante dizer o seguinte: o orçamento é também um instrumento político. Tanto para mais quanto para menos. No caso do Sport, é para pagar de super liso. Isso. E de repente o Ceará é a manutenção da gestão que você precisa dizer que está tudo bem. Dá o status quo. Aí o Ceará pega... tanto o Sport quanto o Ceará fizeram o jogo. O Ceará, o Sport propositalmente embaixo e o Ceará propositalmente o que é que o Ceará considera? Os empréstimos já estão no orçamento. Quando o Sport coloca 60 milhões, não tem R$1 de empréstimo. Pode ser que o Sport pegue empréstimo. Vai pegar. Tá liso? Como é que vai viver o ano com... O Sport não tem... Pode ser que pegue adiantamento. O problema do empréstimo não é pegar empréstimo. Enfim. Sim. Não. O problema é não pagar. Porque, no fim das contas, se pegou 50 milhões, pagou até um jurozinho ali, 1,5. E no fim do ano, começou o ano devendo pagou tudo, 1 milhão. Zerou. Começou o ano com 1 milhão. No outro ano seguinte, continua com 1 milhão. Mas durante a temporada, tu puxou 50 milhões, mas devolveu 50. Sim. Vá lá. A questão é que os caras estão fazendo isso e não estão pagando o que estão pegando a mais. Então, assim, porque quando a gente diz que o Ceará foi de 21 milhões para 84 milhões, ou seja, aumentou em 63 milhões, isso não significa necessariamente, Fred, que o Ceará pegou 63 milhões de empréstimo. Exatamente. Isso significa que 63 milhões em empréstimo ele não pagou. Assim, ele pode ter tomado 100 milhões, já pagou 40 e 60 eu pago no ano que vem. Assim, o quanto a galera está usando isso para fazer a máquina rodar? E é isso, tá? A gente tá fazendo várias comparações aqui no vídeo do Ceará, porque é o quinto da nossa série. Aí você já aí tem é inevitável que você faça... A gente já tá com a base aqui na ponta da língua, fica até enriquecedor, eu acho. É inevitável que a gente faça essas comparações, mas
está aqui no nosso plano de gravações para essa semana, trazer os vídeos com comparações. E aí a gente vai comparar item por item. E aí, tá? até com outra abordagem, porque vai pela capacidade de cada Exatamente. um, Vão ser se tá vídeos. perto do teto, se Eu, não eu, tá. eu, sinceramente, Cássio, se eu sou público, eu assistiria esse vídeo. Eu não ia, talvez eu não. Vai entrar o CRB também, inclusive, né? Isso. Talvez eu não parasse para assistir o do Fortaleza, o do Vitória, o do Sport inteiros. Mas o da comparação é o mais importante de assistir. Porque aqui você está tendo a realidade do seu clube. Acho que o mais importante é você ver o do seu clube. Aí depois você vai pro... Mas é bom, Não, bom porque- ter. Esse do Ceará tá ótimo, que a gente já tá fazendo. Não, mas veja, quando chegar dívida, nem sei se vai ter o ranking, mas assim, se for fazer alguma coisa assim de passivo, a gente pode até dizer, o Ceará tá devendo isso. A gente não vai gastar o que explicou aqui claro, nesse vídeo. claro. E de repente alguém pode ver e ficar com essa sensação, pô, eu queria saber mais sobre esse assunto. Por isso aí, o cara vai no do Ceará e... Aí quando a gente vai fazendo o vídeo da comparação, a gente vai dizer o quê? Quem quiser mais Vá no vídeo do aprofundamento, clube. tem os vídeos que aqui estão, tá? E, por exemplo, esses 5 itens que a gente traz aqui, isso aqui é direito de transmissão, venda de jogador, patrocínio e marketing, sócios e renda de jogos. A gente vai fazer um vídeo para cada um. Talvez sócio e renda a gente até unifique, mas a gente vai fazer vídeos específicos para cada um desses temas. São bons temas. Isso. E aqui a gente tem o Ceará que, obviamente, já que subiu de divisão, só teve acréscimos nessa temporada, ultrapassando a barreira dos 100 milhões de reais em direitos de transmissão, Cássio, bem significativo. Né? O Ceará, quando esteve na Série A pela última vez em 22, tinha recebido 66 milhões e agora aumenta aí 50 milhões esse faturamento com TV. Esse 106 aí, Fred, o Ceará teria conseguido pagar tudo o que devia até 2024. Ó, tem algumas formas de observar esses 106 milhões. Ele é mais do que a soma dos 3 anos anteriores. Certo? Sim. Ele seria suficiente para pagar. Eu até coloquei. Foram 2 anos de Série B e 1 ano de Série A, né? Nesses 3 anos anteriores. Sim. Seria suficiente para pagar todo o passivo até 2024. Até 2024 o passivo era de 105 milhões. Claro, a gente já explicou aqui no país. Isso é só para a galera ter noção do que se recebeu. Numericamente, o que recebeu. Venda de jogadores, Cássio. O Ceará chegou a 56,5 milhões de reais, né? Um aumento importante. Tem a venda de Eric Pulga, por exemplo, aí, né? Aí aqui. Esse número é muito bom, na verdade. Não, o de vendas é muito bom. Marketing, né? Patrocínio e marketing. Isso aqui é basicamente. Tem outras ações, mas isso aqui é o valor da camisa. Tem outras coisas que acabam pontuando. E exceção feita ao Baeta, todo mundo assim. Muito próximo. Muito próximo, né? O Ceará faz 40,7 milhões. Até porque é o mercado das bets que impulsionou muito. Mas com contatos parecidos. Deixa o Bahia meio de lado nessa história. Sim. Aí, 4 clubes, Ceará, Fortaleza, Sport, Vitória, oscilaram entre 40 e 47 milhões, certo? Certo. O que é que... É o tipo de coisa que eu vou falar, mas eu posso até repetir nesse vídeo que o Fred está falando dos temas. O que é que você consegue extrair? Mais do que dizer, quem foi que teve mais? Foi o Sport, quem teve mais foi o Ceará, e ficar nessa perturbação. Talvez o mais importante seja o seguinte. Olha, a exceção feita ao Bahia, que é uma outra dinâmica no momento, uma dinâmica comercial gigantesca, significa que isso aqui é o piso do que esse clube consegue com o patrocínio marketing da previsão. Veja, se 4 clubes, todos eles próximos, conseguir oscilar numa área tão diversificada, entre 40 e 47 milhões, que nessa escala é um número muito próximo, tá? Sim. 40 e 47 muito próximo. Até porque se você dilui por mês, fica quase nada. E significa que numa volta à primeira divisão do Ceará, o Ceará diz, meu irmão, a gente tem um piso para você, o departamento de marketing já vai sabendo... Vai ter um detalhe, Cássio, que é um tema que já foi passando esse ano. Houve um desaquecimento. Não, a parte das bets, né? Mas aí, veja, mas no fim das contas, então, valeria para os outros também. Sim, para todo mundo. Valeria para todo mundo. A gente tem visto uma dificuldade maior de renovar contratos nos valores que se receberam até ano passado em relação às bets. Então, esse número de 40 aí pode acabar sendo um marco histórico. Talvez, se o Ceará voltar em 27, ele não faça... Mas, veja, teve 7 milhões de diferença para o Sport. Sim. Ele pode pensar nos 40 milhões dele, considerando, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o Ceará poderia ter pensado o piso e pensar assim,
a gente teria capacidade para ter tido 47 milhões aí. Poderia. Veja Poderia. assim, se o Sport conseguiu 47, a gente poderia ter conseguido um si apenas. É. A gente poderia ter conseguido 47. Aí se for para a lógica, mas agora a bet diminuiu. Se a bet diminuiu, tira esses 7 e ele mantém pelo menos os 40 que ele teve. Eu acho que não Talvez temos seja essa mais. resposta agora. Não, eu tô só simulando. Não tem mesmo. Eu tô só É. imaginando. Porque em vez dele focar no que ele conseguiu, por isso que eu tava falando do nível dos clubes. Os 4 foram muito próximos. Você vê ali quem pegou o que mais, ó. Isso aqui, ó. O Fortaleza, cara, se a gente tá em maio, é camisa lisa ainda. Quase por escolha também, né? É. Por escolha de E não que aceitar uma redução para não receber muito menos Só que que o a gente já Ceará. fez até as contas disso. Nesse momento, salvo um patrocínio gigantesco, o Fortaleza já perdeu dinheiro nessa escolha. Se chegar no meio do ano, ele vai para 7 milhões, mais ou menos, do que ele perdeu, se contar o do Sport e o do Exato. Ceará, que são os maiores da Série B. Tá? E aí ele não queria receber menos do que o Sport e Ceará. Porque quando aparecer isso aqui, com eles na Série B ano que vem, Ceará e Sport vão estar na casa dos 20, tá? Vamos dizer ali, cada um vai ter mais ou menos 15 do Master, mais uns 5 ali do todo. Vamos dizer que Ceará e Sport trabalhem no balanço de 2027, temporada 2026, com 20 milhões aqui. Fortaleza já não faz 10. Já está ameaçado não fazer 10 aqui. Teve um patrocínio pontual para a final dos cearenses, né? Nessas caras. Sim, a gente estava gravando o programa no dia que o Fortaleza estava virando líder da Série B. É. Aí, de repente, também... Mas já perdeu 5 meses, Não, 4 já perdeu, meses. mas né? eu digo assim, aí vem uma curva dessa E consegue, né? Já até colocando já como um gatilho um gatilho para a Série A. de premiação, pelo menos, sei lá. Sócios e receita de jogos, duas rendas que ficaram muito parecidas, Cássio, 23,1 É o recorde do clube. e 23,9 milhões. Nos dois casos, recorde do clube. O Ceará fez uma Série A boa, né? Então a gente já falou 800 vezes aqui, caiu por 29 minutos. Colocou 24 milhões de reais em receita. Só para que Não repete isso esse o ano, torcedor obviamente. do Ceará, obviamente, ele está por dentro disso. Mas caso ninguém tenha entendido, o Ceará ele só ficou na zona de rebaixamento durante 29 minutos. Os últimos 29 minutos do campeonato. É no momento que o Palmeiras vira o jogo, né? No Castelão. Então, assim, não dá para dizer que esse time não competiu na primeira divisão, que esse time não foi estável. Ele foi estável e conseguiu um dos rebaixamentos mais traumáticos que eu já vi. E aí, Cássio, são duas boas receitas do Ceará, tá? Aí você já chega aí para mais de 45 sobretudo milhões. porque ela é regular. Porque, Sim. veja, em 24, a soma tá 46 aí, né? Sim. Em 24, 47, Cássio. 47. É porque eu não vi o vírgula, tá eliminando a vírgula ali. Em 24, 37. E em 23, que também foi um ano de Série B, 27. Aí, nesse caso, o sócio deu uma queda danada ali, né? Não, na verdade, é a renda. Que dá da menos. Isso. Pronto. Tirando isso, porque eu tava. Desculpa, eu tava somando patrocínio e marketing. Em 24, só refazendo aqui rapidamente, 39, na verdade. 39. 39. Sim, Eu tava na minha coluna aqui, isso aqui tá pra cá. E em 23, Fred, que também foi um ano de Série B, 22 mais ou menos. 22 milhões. Então, assim, é o que eu falo do piso. O Ceará não vai ter menos do que isso esse ano, né? Começou um ano com públicos baixos, mas deve fazer uma Série A mais em cima e vai recuperar. Se ele brigar pelo G6, ele começa... Vai. E ainda tem se chegar no jogo mortal ali, é um jogo de super público, né? Se chegar no playoff. No playoff. Caramba. E agora não dá nem pra dizer, não quero playoff não, porque é quase impossível não pegar playoff, né? Assim, o acesso direto é muito... Dois times só, né? E o Ceará estará no contexto, mas não sabemos como, tá? E aqui a gente tem o resumo final de basicamente o que a gente apresentou. É um quadro que a gente traz para todos os clubes. Se você está achando estranho ter um vazio aqui no meio, ele é proposital, tá? Porque esse quadro aqui, ele é o mesmo em todos os balanços que a gente faz. Só que o Ceará, ele não destrinchou como a receita dele é formada. Não, na verdade, ele destrinchou toda a receita, mas colocou ela toda como recorrente. Exatamente. Então aí, não tem a separação. Você até diz, quanto foi por venda, mas eu não posso, Cássio, eu não posso pegar. O clube divulga desse jeito, isso aqui é outras receitas, Ceará. Mas se a gente fosse pegar, a gente diria que, considerando a total de 254, mais ou menos
199. Aí não, subtraria dali, ó, porque veja, 254 é o total. Então, certo? mas é como aquele valor de venda também não está Ah, não tá, descontado. não tá, não tá. Então eu tenho que considerar o Tem razão. 254,9. Cai para 200. Cai para 198, que é 56, Isso, né? Cai para pronto. 198, seria Mas mais ou aí menos outras isso. receitas, Podem entrar mais coisas, podem né? entrar mais coisas, mas vendas, elas já entram dessa forma. Sim. Já está entrando, desse. Em breve, até como a gente falou lá naquela nota do Ceará, a CBF padronizou agora, certo? Já houve uma grande mudança. E todos esses vídeos que a gente está fazendo, eles estão seguindo uma regra diferente dos vídeos que a gente fez do ano passado. A gente fez em todos os times do ano passado. Sim. Eu tô achando organizado. Eu não sei se foi tão organizado. É porque não tinha sala ainda. Era teu Mas foi tipo, organizado. Foi não, organizado. mas não desse jeitinho, dessa subtração. É Será porque que esse ano a gente detalhou mais. Isso. É. A gente melhora também. Não, né? então, mas eu tô falando justamente que esse nível de detalhamento talvez não desse para perceber o quão diferente foi já. Sim. Mas os balanços dos clubes, os de Bahia e de Vitória, eles já estão completamente distintos, assim. E o do Ceará ainda veio no modelo 24. Sim, 2024. sim, não sim. tá, porque ele está fazendo. Não é que está errado, não. Ele só não atualizou como os outros atualizaram. Sim. Então a gente tem todo esse cenário aqui, a gente já explicou tudo isso ao longo do programa, é realmente uma imagem final. A gente pode detalhar aqui, né, o custo: 152 com futebol, 82 com despesas administrativas, 30 milhões outras despesas e 6 milhões e 200 mil com amortizações. O Ceará tem pouquíssima amortização, né? Por causa do. Não, primeiro, porque o elenco tinha muito empréstimo. Isso. Ele não tem Não tem um elenco. nem grande patrimônio físico. Tem Aí antes que alguém diga, mas tem a cidade de Vouzão. É grande, mas, por exemplo, mas o outro tem um estado, tem uma Arruda. O Santa Cruz tem uma. Então, assim, né, a amortização que está interditado hoje, a amortização do Arruda. O Sport teve 42 milhões disso aí. Isso. Então, é uma âncora. Isso. Veja, nesse momento é melhor para o clube. Cássio, aí você vê. Veja que ponto aqui a gente entra. Lembra aquele cara que mandou uma mensagem? Detalhe, embora por vezes, isso faz com que o clube que tem ele sofra depreciação, mas para o clube não vira um problema, porque foi Isso. só uma redução contábil. Mas aí, por exemplo, Cássio, você trouxe um exemplo que é até um bom exemplo aqui para o final, e a gente vai detalhar mais ele no programa Dos balanços, dos gerais. balanços, tá? Eu vou abrir aqui o Vitória, Cássio. O Vitória, que teve um saldo negativo de 74 milhões, ele teve 72 milhões em amortizações. A amortização não sai do bolso. Em outras palavras, a amortização... O elenco deixou de valer. não sai do bolso. São 72 milhões. O Sport, que a gente citou aqui, Foram 42. o Sport teve 42 em amortização. O Ceará teve 6. E isso... Ou seja, se o Ceará tivesse um elenco ou um patrimônio mais valioso, Isso poderia ser maior. isso aqui estava agora Poderia ser em maior. 115, 120 milhões, É verdade. se a gente fizesse o do Sport, ou em 150 milhões se a gente fizesse Mas o do aí Vitória. vira muito sim, porque veja... Na verdade, ia ser 120 pelo seu raciocínio da amortização. Mas ia ser muito mais porque o custo também teria sido muito maior. Sim. Veja, se ele tem tudo isso, a né? despesa, aquele 150, na verdade, também seria maior, porque se o elenco, você tem o contrato de adquirir... Mas, Cássio, isso serve para responder aquele cara que te mandou a mensagem, para a gente mostrar o quão grave é a situação do Ceará, quando se deve 85 milhões de empréstimos. Porque você pode pegar... O Fortaleza fez isso ano passado, a gente fez o nosso vídeo, no vídeo do Fortaleza, essa grande polêmica. Você que é torcedor do Ceará vai lembrar. A gente tratou o Fortaleza no passado como um rombo de 80 e o Fortaleza tratava como 17. Porque, na verdade, foi o seguinte. Fortaleza, o número foi tão grande, que aí o Fortaleza, aqui, o que eu já falei de contabilidade criativa, Sim. aqui o Fortaleza, contabilidade criativa, mas sem mentir. Sim. Só, na parte de entrada de capital e saída de capital é menos 17. Sim. Tudo bem, é verdade. Só que ninguém faz essa conta. Você faz... Todo mundo... Essa é a conta. Quando você fala o saldo do exercício, o exercício é o ano. Não é só capital. Sim. É amortização, é outro. Então, é esse número que vale. Se o Fortaleza fizesse aquilo com o Ceará desse ano, daria 79. E não 85 para o Ceará. Teria sido muito mais grave. Né? Mas se fizesse para o Sport, ao invés de 120, daria 80. Não, 112. De 112, daria 70 e pouco. 70. No Vitória, daria 2. Se a gente chegar no final das contas, quem teve a pior relação
de entrada e saída real de Talvez dinheiro fosse o Ceará mesmo. foi o Ceará. É. E por isso que assustou tanto, Isso. tá? Mas vai ter mais programa Essa pra foi gente detalhar isso. encerramento, assim. Tem várias formas de observar. Se você quiser, não, o pior, repito. E se alguém for falar que o pior déficit, o pior, parabéns, aí o pior foi o Bahia. Quem troca? Quem assina? Aí, cara, se for só isso, tá respondido. Mais um vídeo concluído da nossa série Raio X Financeiro. E siga o nosso feed, acompanhe a gente, porque nós vamos para as comparações. Esse vídeo do Ceará já Inclusive, teve um grande spoiler de comparações, mas também nos ajuda, Cássio, a refletir. Isso aqui mesmo não estava na nossa cabeça, já vai estar, já vai entrar nas comparações. A gente já pode puxar o quanto tem de amortização. A gente E vai quando a gente aprofundar fala os temas. amortização, a gente juntou ali, porque ela é chamada amortização. O nome correto é. Só cabe uma palavra, mas é amortização de intangível e depreciações. Alguns clubes colocam amortização de tangível e na linha de baixo depreciação. Sim. Aí, mas como muita gente também coloca junto, a gente e é muito fácil fazer essa soma, a gente somou. Mas aquilo é tanto do elenco perdendo valor no sentido de que um ano de contrato se passou, o cara tinha 4 anos, agora só tem 3. Quanto de quem tem patrimônio da depreciação, a depreciação é para patrimônio físico. E nesse caso, quem sofre de verdade com essa depreciação, os clubes são, na lista tem Vitória, Sport, Náutico e Santa Cruz. Sim. Todo mundo tem CT, mas os que tem estádio tem sede social maior e tal. Então, o do Ceará, aquele número, Fred, esse que a gente trouxe no final, essa conclusão que não estava no roteiro, não estava no roteiro, ela bota uma pedrinha ali de tensão, de que ó, isso ainda foi pior do que a gente está falando. Exatamente. Vamos explorar mais esse tema ao longo da semana nesses vídeos comparativos. É interessante. Eu até mandei para Cássio. Teve um torcedor do Náutico que está fazendo o levantamento de todos os times da Série B. Mas ele considerou o Fortaleza. O do Fortaleza. Eu até mandei uma mensagem para ele. Vamos ver se ele ajusta. Só a SAF. Ele considerou que o Fortaleza com um prejuízo maior, de 120 milhões, até maior do que o do Sport. Mas enfim, vamos trazer esses conteúdos. Vamos atrás um pouquinho. Vamos ver como é que está o Goiás. O conteúdo é focado no do Nordeste, mas nada impede que a gente traga em um item ou outro mais um time para a gente ter uma visão melhor do todo, uma visão melhor desse quadro, tá? Para acompanhar tudo isso sem perder, você tem que estar inscrito aqui no canal. Vai lá em cima, se inscreve no canal e ativa as notificações. Sempre que chegar um vídeo, você vai receber uma mensagem, tá? Já está inscrito no canal? Aí fica fácil para você nos ajudar. Curtir esse vídeo, comentar, jogar o link nos seus grupos de WhatsApp, indicar o 45 minutos como uma referência de conteúdo. A gente está aqui há tanto tempo produzindo vídeos, tanto tempo desde 2014 e tanto tempo diariamente. Tá? A gente já está aqui hoje com a garganta cansada, jantamos aqui, né? Nos esforçamos muito. A galera é mó, de vez em sempre, na verdade, é por isso. Aí uma vez a gente tava gravando esse programa, Fred, e tinha tido o jogo de esporte que tinha vencido. Aí a galera, em vez de achar que a gente tá o dia todo gravando, os caras tão roucos porque o Sport ganhou o jogo. Isso tem nada a ver, pô. É o dia todo falando. Só o bastidor, esse programa aqui foi o terceiro de um dia. Isso aqui teve 1 hora? Deve estar perto. Mais de 1 hora. Então pronto, foram 3. 1 hora, recebi aqui. Todos os programas tiveram mais de 1 hora, um Isso. atrás do outro. E vai lá falar 3 horas seguidas. E de um dia que a gente terminou 2h50 da manhã. Tá? E voltou pra cá. E tava 2h50 da manhã. Tava aqui, 2h50 da manhã. Hoje, Segunda-feira. Cara, foi ontem isso mesmo. 2h50 da manhã a gente tava aqui, pô. 2h50 da manhã a gente tava aqui. Cara, e agora são 11h30 da noite. Isso tá errado. Tá? Como vocês já sabem, eu me chamo Fred Figueroa, fiz mais esse vídeo aqui ao lado de Cássio Zirpoli, a direção aqui do estúdio de João Trigueiro e a edição de Gabriel Costa. Nós somos um pedacinho do grupo 45 Minutos, estamos aqui produzindo esses conteúdos para vocês, respeitando o seu minuto. Veja quanto tempo a gente gasta, quanto esforço a gente tem para levar esse conteúdo com o máximo de qualidade que a gente pode fazer. Tá? Poderia ser melhor? Certamente, mas o máximo que a gente consegue é isso aqui que a gente está trazendo. E é com o maior esforço que a gente pode ter nesse momento. E dedicação, e o que a gente tem. Eu usei esforço, mas a palavra era essa. Possivelmente o de 2027 vai ser melhor, como esse foi melhor do que o do ano passado. Até porque vai aprender uma coisinha a mais. Aí a IA já vai estar trazendo, gráficos vão se mexer, dançar aqui. Mas tem que se checar, viu? Não, mas faz o teu IA. A execução. Aqui nada é feito com IA, não. É tudo na ponta do lápis. Aqui é tudo... Porque, aí, obviamente, é muito artesanal. Artesanal. Porque nisso aqui, vai um número
númerozinho que a IA trocou ali. Desanda. Aí, Aqui quando eu tô falando, a parte artesanal vai sempre existir, mas os gráficos podem passar a ter mais movimentos, né? E coisas do tipo. Enfim, se você puder dar essa força pra gente, se inscrevendo, curtindo aqui o canal, curtindo o vídeo, se tornando membro, importantíssimo pra gente. Estamos com um projeto aí de vídeos exclusivos muito legais para continuar apresentando para vocês. Dê essa força pra gente, porque pode ter certeza que nós valorizamos a sua audiência, seu minuto, não tem clickbait, não tem sensacionalismo, não tem thumb para enganar você. Aqui é tudo muito, muito às claras, tá? Nos encontramos aqui no nosso feed com outros vídeos, com lives. Semana intensa pela frente e vocês podem acompanhar tudo com a gente. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.